e sou gorda. Pelo menos era assim que eu me via há alguns anos, quando eu era bulímica. Agora sou apenas a Jade que quer alertá-lo sobre os perigos dos transtornos alimentares. Isto foi o que aconteceu comigo. Eu sempre fui perfeccionista. Tudo ao meu redor deveria ser perfeito. Meu quarto, minhas notas, minha aparência. E também minha melhor amiga. O nome dela era Joanne e nos conhecemos quando tínhamos 12 anos de idade. Eu achava que ela era a melhor amiga que uma menina pudesse imaginar. Inteligente, solidária e carinhosa. No início da minha adolescência, meu corpo começou a mudar e minha luta pela perfeição ficou mais difícil. Você sabe, as espinhas aqui e ali, e as mudanças nas proporções do corpo, enquanto a Joanne ainda permanecia perfeita como de costume. O desenvolvimento dela era mais tardio, mas eu não entendi na hora, achei que algo estava errado comigo. Joanne ainda era muito carinhosa, mas eu percebi que não me sentia mais confortável com o apoio dela. Ela estava sempre fazendo pequenos comentários inocentes como: sabe, minha tia me deu uma calça jeans, mas ficou muito grande pra mim. Você quer? Deve servir em você. Ou: eu admiro como você é estudiosa. Eu sempre achei que ser inteligente é mais importante que ter uma boa aparência. Mas eu nunca achei que eram manipulações. Pelo contrário, comecei a acreditar que era muito feia e gorda. O sentimento cresceu dia a dia e em algum momento decidi que tinha chegado a hora de fazer algo por mim mesma. Eu tinha que perder peso. Não pense que eu era gorda. Eu era absolutamente normal, até mesmo magra, mas na minha imaginação eu era uma criatura horrível, do tamanho do Godzilla. É engraçado como as manipulações e obsessões alteram nossa visão. Eu era a mesma de sempre, mas tinha absoluta certeza de que tinha gordura em todos os lugares. Aí tive uma ideia genial. Eu teria que contar minhas calorias e parar de comer. Estabeleci um limite de 800 calorias por dia, mas sendo obsessiva, às vezes eu não alcançava nem isso. Em algumas semanas depois que comecei a dieta, perdi o apetite completamente e podia passar o dia inteiro com algumas maçãs. Mas eu ainda tinha certeza de que estava gorda, 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 até mesmo enquanto os números da balança diminuíam muito rapidamente. Consegui manter a dieta por alguns meses antes que minha mãe percebesse. Enquanto isso, Joanne continuava me aborrecendo, se vangloriando e insinuando que sentia muito pelo meu peso extra. Eu parecia um esqueleto, e agora sei que tinha anorexia. Mas na época eu me achava perto da perfeição. Apenas 1 quilo ou 2 a menos e chegaria no ideal. Minha mãe achava o contrário e decidiu me forçar a me alimentar antes que fosse tarde demais. Eu comia e sofria porque sentia como se estivesse ficando gorda novamente. Ainda me lembro daquele sanduíche nojento e me perguntei, por que simplesmente eu não vomito ele? Isso foi um alívio enorme. Escovando os dentes pensei, por que não faço isso o tempo todo? Seria a solução perfeita. Minha mãe veria que eu como, por outro lado, continuo magra. Foi assim que eu entrei no mundo mágico da bulimia. Foi bom comer de novo. Eu estava tão estressada com a Joanne que, mesmo amando tanto ela, eu precisava comer para acalmar o meu nervosismo. Em algum momento, eu passei a ter compulsão alimentar. Eu podia comer uma enorme tigela de macarrão ou 3 pizzas em sequência e então vomitar apenas para continuar comendo. Loucura! Eu fazia isso várias vezes ao dia e também à noite. Minha mãe começou a suspeitar, pois a comida estava desaparecendo da cozinha muito rapidamente. E uma vez durante a noite me encontrou vomitando no banheiro. Eu disse a ela que era uma virose, mas ela não se convenceu e ficou de olho em mim. Depois de vários meses assim, meu estado era lastimável. Eu estava com uma pele horrível, dor de dente, perdendo o cabelo e tinha hematomas por todo o corpo. Vomitar o dia todo não é uma coisa nada saudável. Psicologicamente, eu também estava instável. Eu saía da euforia enquanto comia, para o desespero quando vomitava, enquanto me olhava no espelho ou conversava com Joanne, que me dava conselhos incríveis sobre como emagrecer ainda mais. Também é difícil quando você precisa esconder seu comportamento de todos e sua mãe está checando você o tempo todo porque ela suspeita de algo. Toda essa pressão me fez ter ainda mais compulsão e eu não via saída daquele círculo vicioso. Eu me lembro exatamente quando abri meus olhos. A Joanne começou a crescer da mesma forma que eu há 2 anos. Em algum momento, ela estava muito além dos padrões perfeitos e decidi que ela precisava do mesmo apoio que eu. Mas quando eu disse algo do tipo, você precisa de algumas dicas de como perder peso, ela começou um discurso. Você quer dizer comer e vomitar como você? Não, obrigada, isso é nojento. Eu não preciso perder peso, eu sou perfeita de qualquer jeito que eu estiver. Deus do céu, ela estava me falando sobre perfeição física há meses.
Estava literalmente me dizendo que eu era gorda e que tinha que perder peso. E agora ela está bem com seu próprio peso extra? Isso era mais do que 2 pesos e 2 medidas ou simples manipulação. Isso era tóxico. Eu coloquei minha vida em perigo ouvindo. Ela fez isso apenas por uma questão de me controlar. Então rompi com ela. Mas depois dessa descoberta, meu desejo de comer em excesso e minha fome tornaram-se insuportáveis. Infelizmente, eu não consegui parar e não tive coragem de procurar ajuda médica também. Então tive que contar tudo para minha mãe na esperança de que ela fizesse alguma coisa. Ela me obrigou a ir a uma clínica especializada onde eles lidam com problemas como o meu. Estou agora há mais de 1 ano sem vomitar e tenho orgulho disso. Eu ainda sou magra, minha saúde ficou melhor, mas infelizmente ainda tenho várias consequências físicas que permanecerão de lembrança por um tempo. Cabelos finos, dentes ruins, baixo nível de circulação sanguínea, gastrite. E eu quero alertar a todos. Se você acha que precisa mudar fisicamente por causa da perfeição e fazer alguém gostar de você, lembre-se de que os amigos devem gostar de você de qualquer jeito, mesmo se você estiver acima do peso. Simplesmente porque eles são seus amigos e a perfeição não existe. Por favor, compartilhe essa história para que todos saibam quão perigoso é ser obcecado pela perfeição. Tenho certeza de que você já ouviu outras histórias sobre anorexia ou bulimia, então conte pra gente nos comentários.